Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um momento de reunião pública do GAF, o Grupo Educacional Assistencial Espírita Fraternidade. É com muito prazer que estamos aqui novamente para tecermos algumas elucidações, alguns comentários, algumas reflexões sobre a página de hoje, que é do livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 19, na propaganda. Mas antes de iniciarmos a leitura do capítulo de hoje, que possamos assim nos concentrar, agradecer a oportunidade de aqui estarmos reunidos em nome do Mestre Jesus, buscando nos melhorar, buscando nos aprimorar e juntos conseguiremos enfrentar os desafios, superar as adversidades. Como leitura preparatória de hoje, eu trouxe o livro Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel, de Francisco Cândido Xavier. Se chama capítulo 55, Elucidações. Porque não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Paulo. Nós, os aprendizes da Boa Nova, quando em verdadeira comunhão com o Senhor, não podemos desconhecer a necessidade de retraimento da nossa individualidade, a fim de projetarmos para a multidão, com proveito desejável, os ensinamentos do Mestre. Em assuntos da vida cristã, propriamente considerada as únicas paixões justificáveis, são as de aprender, ajudar e servir, porque sabemos que o Cristo é o grande planificador das nossas realizações. Se recordarmos que a supervisão dele age sempre em favor de quanto possamos produzir de melhor, viveremos atentos ao trabalho que nos toque, convencidos de que a sua pronunciação permanece invariável nas circunstâncias da vida. A nossa preocupação fundamental, em qualquer parte, portanto, deve ser a da prestação de serviço em seu nome, compreendendo que a pregação de nós mesmos, com a propaganda dos particularismos peculiares à nossa personalidade, será a simples interferência do nosso eu, em obras da vida eterna que se reportam ao reino de Deus. Escrevendo aos Coríntios, Paulo define a posição dele e dos demais apóstolos como sendo a de servidores da comunidade por amor a Jesus. Não existe indicação mais clara das funções que nos cabe. A chefia do Divino Mestre está sempre mais viva e a programação geral dos serviços reservados aos discípulos de todas as condições permanece estruturada em seu evangelho de sabedoria e de amor. Procuremos as bases do Cristo para não agirmos em vão. Ajustemo-nos à consciência do grande renovador, a fim de não sermos tentados pelos nossos impulsos de dominação, porque em todos os climas e situações o companheiro da Boa Nova é convidado, chamado e constrangido a servir. E como prece inicial, trazemos aqui uma canção de Maria Elza Tiscati. Essa música é da Maria Elza Tiscati, mas a interpretação é do Sintonia, o grupo de música espírita da nossa casa, do GAF. Então, aproveitem para conhecer. Então ele veio e disse: já é hora de seguir, e indicou o caminho tortuoso.
por seu amor, haveremos de amar. E ao final da luta, Ele haverá de estar nos esperando e erguerá a voz ao Pai num hino, e então dirá: eis os teus filhos, enfim, em paz. Então viemos, porque ninguém resiste ao seu chamado, porque ninguém resiste ao seu chamado, porque ninguém resiste ao seu chamado. Que possamos não resistir ao chamado do Mestre Jesus. É isso, né? Que possamos estar sempre conectados com o Mestre, lembrando que Ele está sempre por nós e sempre nos convidando a trabalharmos em sua seara. A leitura inicial, bem como essa música, são muito propícias para a página que vamos conversar hoje. Porque, como diz na leitura inicial, né, que a gente possa realmente retrair, ou seja, apagar, diminuindo a cada dia a nossa individualidade, para que a mensagem do Evangelho resplandeça por meio de nós. Quem tem que brilhar é a mensagem, não o mensageiro, né? Então, ainda que sejamos mensageiros imperfeitos, a gente nem sei se podemos nos chamar de mensageiros, mas sim somos ainda aprendizes, né? Ainda que sejamos aprendizes, pequenos aprendizes, mas temos sim oportunidade de serviço na seara do Mestre e devemos nos qualificar, nos aprimorar por meio da reforma íntima para sermos os melhores servidores dentro de sua seara. E é o que a página também coloca no início, né? Estejamos aqui para aprender, ajudar e servir, deixando que a interferência do nosso eu diminua o quanto antes, para que o reino de Deus, as obras da vida eterna realmente resplandeçam e domine não só o nosso ser, como de todos os que estiverem ao redor. Porque todo companheiro da Boa Nova é convidado, é chamado, como diz a música, estamos com constantes chamados, basta que tenhamos ouvidos de ouvir, olhos de ver, para sermos constrangidos a servir. Mas não é um constrangimento que nos deixa humilhado ou retraído, é um constrangimento no sentido de mobilizarmos a ir adiante, a ação, né? Estimulando a ação. Então, vamos começar a leitura da nossa página de hoje, que é do livro Caminho, Verdade e Vida, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, se chama Na Propaganda. E dir-vos-ão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, não vades, nem o sigais. Jesus. As exortações do Mestre aos discípulos são muito preciosas para provocarem qualquer incerteza ou indecisão. Quando tantas expressões sectárias requisitam o Cristo para os seus desmandos intelectuais, é justo que os aprendizes novos, na luz do Consolador, meditem a elevada significação deste versículo de Lucas. Na propaganda genuinamente cristã, não basta dizer onde está o Senhor.
indispensável é mostrá-lo na própria exemplificação. Muitos percorrem templos e altares procurando Jesus. Mudar de crença religiosa pode ser modificação de caminho, mas pode ser também continuidade de perturbação. Torna-se necessário encontrar o Cristo no santuário interior. Cristianizar a vida não é imprimir-lhe novas feições exteriores, é reformá-la para o bem no âmbito particular. Os que afirmam apenas na forma verbal que o mestre se encontra aqui ou ali, arcam com profundas responsabilidades. A preocupação de proselitismo é sempre perigosa para os que se seduzem com as belezas sonoras da palavra sem exemplos edificantes. O discípulo sincero sabe que dizer é fácil, mas que é difícil revelar os propósitos do Senhor na existência própria. É indispensável fazer o bem antes de ensiná-lo a outrem, porque Jesus recomendou ninguém seguisse os pregoeiros que somente dissessem onde se poderia encontrar o Filho de Deus. Muito legal, né? Essa página muito reflexiva, que é justamente isso, né? Como diz o título, na propaganda. A maior propaganda somos nós mesmos. Se dizemos seguir o Mestre, seguir os ensinamentos de Deus, né? Aqueles ensinamentos que Ele nos trouxe, que possamos, então, vivê-los dentro de nós, e não ser só pela boca, né? E sim uma vivência interior. Mas antes de fazermos a interpretação detalhada da página, é importante a gente lembrar o motivo de estarmos aqui. Tá, por que eu tenho que realmente seguir o Mestre, né? Qual que é a importância que ele nos trouxe? Por que tanto foco no Mestre Jesus? Por ele ser o nosso guia, né? E aí a gente lembra de uma pergunta, né, no próprio Livro dos Espíritos, que Kardec fez, justamente questionando isso, né? Qual que é o modelo mais perfeito para a gente? Então, vamos ver aqui no Livro dos Espíritos essa pergunta. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Jesus. Resposta certeira. E aí vem um comentário. Para o homem, Jesus constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nolo oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor, porque sendo ele o mais puro de quantos têm aparecido na Terra, o Espírito Divino o animava. Quanto aos que pretendem instruir o homem na lei de Deus, o têm transviado, ensinando-lhe falsos princípios. Isso aconteceu por haverem deixado que os dominassem sentimentos demasiado terrenos e por terem confundido as leis que regulam as condições da vida da alma com as que regem a vida do corpo. Muitos hão apresentado como leis divinas simples, leis humanas estatuídas para servir as paixões e dominar os homens. Então aqui a gente vê, né? O nosso modelo e guia é Jesus. É um tipo mais perfeito de moral, de conduta para a humanidade ao qual a gente tem que se inspirar. E aí ele coloca também aqui no Livro dos Espíritos o que a gente viu aqui na página do Caminho, Verdade e Vida. Essa questão de que muitas das vezes a gente quer estar acima da lei, né? A gente quer sobrepor a doutrina, achar-se mais perfeito, mas o modelo é o Mestre. Então, que a gente siga a conduta que ele sempre teve, né? De humildade, de professar aquilo que estava dentro dele. Por que o Mestre encantava tanto as pessoas? Porque ele não falava só da boca para fora, ele vivenciava. Então, aquelas palavras tinham outro impacto no coração das pessoas, porque quando você vivencia, a sua vibração vai junta e é uma vibração de veracidade, de pureza, de verdade. Aquilo que você fala é aquilo que você faz. Então, por isso que o Mestre comovia e encantava e arrebatava corações, porque é isso,
ele vivenciava e a própria vibração dele comprovava isso, que tudo que ele falava ele estava fazendo. Talvez por isso seja a nossa dificuldade, né? Por que às vezes a gente não consegue se portar adequadamente perante os outros, não consegue se comunicar adequadamente? Por causa disso, porque às vezes a gente exige dos outros certos comportamentos que nós mesmos não temos. Então, quem somos nós para julgar, para exigir, para impor sobre outrem certos comportamentos, certas condutas, certas palavras, sendo que nós ainda estamos em processo de aprendizado, tanto quanto eles, né? Então, que não estejamos aqui para nos colocarmos acima de ninguém, muito menos acima da mensagem, porque Jesus é o mensageiro e a doutrina, enfim, o evangelho, na verdade, é a mensagem. E o evangelho, ele vai ser divulgado amplamente, não é exclusivo para certas seitas, certas doutrinas. Ele é um evangelho para todos, porque é para o espírito. O espírito não tem religião. Então, o evangelho é para a alma, é para a essência pura, que é o espírito, né? Imagem e semelhança de Deus. Então, que possamos realmente ter o mestre como a nossa inspiração, como diz a página. Então, colocado isso, vamos colocar um pouquinho aqui a questão da interpretação da página, né? A gente vê, quando ele coloca assim, né? Logo no título, é importante a gente colocar aqui no título, na propaganda, e vem ali os versículos, né? O versículo de Lucas. E aí, curiosamente, eu gosto sempre de verificar, né, de onde saiu, em que momento Jesus estava, quando ele falou esse versículo. Então, vamos ver aqui também qual foi esse momento em que o mestre foi questionado e ele falou essas palavras. Lá em Lucas, a gente vê no item 20, ele coloca assim: e interrogado pelos fariseus sobre quando haveria de vir o reino de Deus, né? O mestre foi interrogado, respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. E disse aos discípulos: dias virão em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, e não o vereis. E dir-vos-ão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, não vais, nem os sigais. Porque como relâmpago, iluminando de uma parte debaixo do céu, resplandece até a outra debaixo do céu, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Então, aqui a gente vê, né, que ele foi interrogado sobre onde estaria o reino dos céus, principalmente os fariseus, né, que se acham superiores aos outros, principalmente que nem a parábola do fariseu e do publicano, né, que os publicanos são os cobradores de impostos, os fariseus são aqueles que seguem à risca, né, todos os ritos das religiosidades. E aí chega lá no templo, o fariseu se acha um maioral, melhor do que todos, porque ele cumpre tudo que o pai determina, enquanto ali o publicano, humildemente, sabe que ele é mal visto pela sociedade, sabe que tem os seus erros, e pede perdão por ainda estar tentando se melhorar, né? Ainda está tentando na luta, né? Aquela luta interior. E aí o mestre fala que quem realmente ali está se destacando, né? Quem realmente a gente deve se comportar igual é que nem um publicano. Humildemente, não nos colocarmos superiores por sermos da religião XYZ. Porque o que importa é o que está dentro da gente. Não é a aparência exterior, como ele coloca, né? O reino de Deus não vem com aparência exterior, e sim está dentro de nós. Então, a gente vê aqui, logo no início, o Emmanuel coloca: as exortações do mestre aos discípulos são muito precisas, né? Ou seja, assertiva, não resta dúvida, para provocarem qualquer incerteza ou indecisão. Quando tantas expressões sectárias, né? Ou seja, separatistas, partidárias, requisitam o Cristo para os seus desmandos, exageros intelectuais, né?
está querendo convertê-lo para os nossos personalismos, nossas individualidades, os nossos erros. Às vezes a gente quer colocar a mensagem dentro, moldada ao nosso modo de agir. E aí que está o erro. É justo que os aprendizes novos, é importante destacar isso, aprendizes novos, ou seja, são aquelas pessoas que se colocam primeiramente na postura de aprendizes e que não estão enraigados em uma seita, mas sim abertos para aprendizados novos, né? Então, que sejamos essas pessoas que estão dia a dia buscando se melhorar, buscando aprender com o outro, ao redor observar para se melhorar e não ficar fechado em si, achando que só você tem a razão, só você sabe, só a sua religião tem a verdade. Não, a gente tem que ser aprendizes novos, abertos a aprender sempre o bem. E sempre esses aprendizes novos na luz do Consolador, né? Aquilo que consola. Meditem a elevada significação desse versículo, né? Desse pequeno trecho aí de Lucas. Na propaganda genuinamente cristã, né? Puramente cristã, não basta dizer onde está o Senhor. Então, assim, não basta a gente ficar querendo procurar onde está o mestre. Ah, o mestre está na religião X, está na religião Y, está na religião H. Não, o mestre não está em religiões. Ele está dentro de nós. A mensagem que ele nos trouxe está dentro de nós, porém temos que ativá-la por meio da vivência no bem. Então, ela não está restrita, o mestre não está fisicamente, né, em um local. E dispensável é mostrá-lo na própria exemplificação. E aqui a gente lembra uma fala de Paulo, né, de Tarso, quando ele coloca que devemos ser cartas vivas do Evangelho. Então, que realmente possamos vivenciar o Evangelho de Deus dentro de nós, por meio do que a gente fala, do que a gente pensa, do que a gente faz, do que a gente sente. São 4 ambientes, né? O do agir, do como conversamos com os outros, do que a gente está pensando na nossa mente, do que estamos sentindo. Então, temos que cuidar dessas áreas para poder exemplificar com propriedade, com fidelidade, né? Fidedigno aquilo que estamos falando. Aquilo que falamos, fazemos, né? Então, é isso que torna a mensagem mais forte, quando somos cartas vivas, ou seja, o Evangelho está em nós. Isso é ser uma carta viva. Ser a mesma pessoa dentro de casa, fora de casa, no trabalho, no centro. A gente não pode ser uma pessoa no centro e uma pessoa fora do centro. Temos que ser uma pessoa só, né? Um espírito só, que é essa essência vibrante dentro de nós. Ainda não conseguimos, né? Eu digo por mim, por quê? Porque a gente ainda tem essa fé oscilante, ainda temos muito orgulho, muito egoísmo, muita vaidade dentro de nós, então a gente ainda tem algumas máscaras sociais para a gente conviver. Mas dia virá em que conseguiremos não ter mais máscaras e sermos pessoas iguais em todos os ambientes, né? Sermos um só, no sentido de estarmos já em união com as mensagens do Evangelho. Muitos percorrem templos e altares procurando Jesus, né? Estão procurando aí o Jesus exterior. Mudar de crença religiosa pode ser modificação de caminho, mas pode ser também continuidade de perturbação. Isso aqui é interessante porque é isso. Muitas das vezes a gente está numa religião e às vezes não se adapta àquele estilo da religião, enfim, ao que se é pregado, ao que se é ensinado. E às vezes realmente a gente precisa mudar para uma religião que nos agrade mais, no sentido de sintonizar mais com a nossa condição, nossa conduta atual, né? A gente está em vários processos evolutivos, em vários graus, e às vezes a gente quer uma religião que esteja mais adaptada ao meu modo de estar atual, né? O meu momento hoje. E agora? Mas a gente também tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente sai da religião não por causa disso, de não estarmos adaptados àquela mensagem, mas sim porque a gente não se
sabe conviver com aquelas pessoas. Então, a gente também tem que entender isso. Porque, às vezes, a gente muda de religião falando, porque aquela ali é isso, é aquilo, por causa das pessoas. A gente tarja aquela religião por causa do comportamento de certas pessoas que são aprendizes imperfeitas, tanto quanto nós. Então, a gente não pode colocar um perfil daquela religião baseado em pessoas, e sim na mensagem. E muitas das vezes a gente muda de religião pensando que a perturbação está fora por causa das pessoas, e é o que ele coloca aqui. Na verdade, a perturbação está dentro de você. Você vai mudar de casa, de religião, você vai continuar com os mesmos problemas, porque os problemas não estão fora, estão dentro de você. Você tem que digerir a sua dor, os seus conflitos internos, acalmar o seu barulho interior, silenciá-lo, para conseguir administrá-lo. Então, às vezes, a nossa insatisfação não está no ambiente exterior, e sim está uma insatisfação interior de não conseguirmos ainda atingirmos aquele grau evolutivo que gostaríamos, né? Não estamos tendo um bom desempenho, mas a gente culpa os outros ao invés de olhar para si, né? Então, a gente, às vezes, culpa no sentido de jogar a responsabilidade exterior, ou para pessoas, ou para a instituição, e fala, eu vou mudar de casa, porque ali não está legal, mas na verdade é você que não está bem interiormente, ou mesmo mudar até mesmo de religião. Não é para mim isso, eu prefiro a outra. O importante é fazer o bem, e você está sintonizado, equilibrado com aquela religião, porque o que importa nem é a religião, e sim a vivência do bem. Para isso a gente nem precisa de religião. A religião, na verdade, é um lembrete diário para a gente. Às vezes a gente precisa estar vinculado a uma doutrina justamente para conseguirmos relembrar das nossas responsabilidades, mas dia virá também que a gente não vai precisar de nenhuma religião. Estaremos todos tão harmonizados, porque a nossa religião vai ser o amor, né? A essência do coração. Torna-se necessário encontrar o Cristo no santuário interior. Então, vamos lembrar também aquela mensagem do Mestre, quando ele fala, né? Eu vim para edificar o reino de Deus no coração de cada homem. Então, é isso. O reino de Deus não está fora, não está em edificações, não está em santuários, em templos e centros, em casas, está sim dentro de nós, no coração nosso, que é o nosso lado espiritual. Cristianizar a vida, ou seja, converter-se ao cristianismo, né? Não é imprimir-lhe novas feições exteriores, não é então para ficar inventando formas exteriores, é reformá-la, né, a vida para o bem no âmbito particular. Os que afirmam apenas na forma verbal que o mestre se encontra aqui ou ali, arcam com profundas responsabilidades, porque você está enganando a si mesmo e até as outras pessoas que às vezes confiam bastante em você, e você acaba levando-as também para um sentido errado. A preocupação de proselitismo, né, enfim, da divulgação exagerada de uma religião, é sempre perigosa para os que se seduzem com as belezas sonoras da palavra e sem exemplos edificantes. Então, é aquela fé sem obras, né? É isso. A gente só fala, são lindas falas, cita versículos, cita o capítulo, cita o item que tem, né, na codificação, mas o exemplo mesmo vivo não existe. Então, aquela palavra é vazia. Isso não quer dizer que a gente não possa também falar, né? Porque se a gente for esperar ser perfeito para poder fazer palestra, para poder consolar alguém, a gente nunca vai fazer isso. Então, assim, a gente é de pouquinho em pouquinho, é no treino que a gente consegue atingir essa vivência plena do bem. O discípulo sincero sabe que dizer é fácil, mas que é difícil revelar os propósitos do Senhor na existência própria. É muito fácil a gente falar, né? Nossa, é só estudar e comentar é fácil. Difícil é, no dia a dia, exemplificar tudo que você está falando, né? É revelar, como ele coloca, revelar, ou seja, você resplandecer
os propósitos do Senhor na própria existência, na sua própria existência, ou seja, você mesmo ser essa carta viva. É imprescindível fazer o bem antes de ensiná-lo a outrem, porque Jesus recomendou ninguém seguisse os pregoeiros, né, os propagandistas, que somente dissessem onde se poderia encontrar o Filho de Deus. Então, a gente não deve ficar seguindo ninguém. O nosso maior seguidor tem que ser o Mestre Jesus. É isso. Os outros trazem-nos conhecimentos, trazem-nos aprimoramentos, e é muito importante a gente escutar os outros, né, para construir também a nossa opinião, mas lembrando que o exemplo maior é o Mestre Jesus, para que a gente consiga ter um reajuste da nossa conduta, um aperfeiçoamento, né, do nosso ser, enfim, de aperfeiçoar-nos a nós mesmos. E aí a gente lembra também que no Evangelho há uma passagem sobre isso, né? Quando se fala lá no capítulo, nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Então vamos fazer a leitura rapidinho aqui. Nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Apenas entrará aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos nesse dia me dirão, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Não expulsamos em teu nome o demônio? Não fizemos muitos milagres em teu nome? Eu então lhes direi em altas vozes, afastai-vos de mim, vós que fazeis obras de iniquidade. Aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, está comparado a um homem prudente, que construiu sobre a rocha a sua casa. Quando caiu a chuva, os rios transbordaram, sopraram os ventos sobre as casas. Ela não ruiu, por estar edificada na rocha. Mas aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, se assemelha a um homem insensato, que construiu sua casa na areia. Quando a chuva caiu, os rios transbordaram, os ventos sopraram e a vieram açoitar. Ela foi derrubada, grande foi a sua ruína. Aquele que violar um destes menores mandamentos e que ensinar os homens a violá-los, será considerado como último no reino dos céus, mas será grande no reino dos céus aquele que os cumprir e ensinar. É aquilo que a gente já está conversando. Não adianta só falar que segue o mestre, mas não pratica, né? Não adianta só saber, tem que vivenciar. E aí a gente vê um pouquinho, ó. Vós que desmentis com os atos o que dizeis com os lábios. É aquilo, não adianta você só falar, tem que viver. Porque se você faz correr lágrimas ao invés de secá-las, então é um coração ainda indócil. Não espereis dobrar a justiça do Senhor pela multiplicidade de vossas palavras, de vossas genuflexões. Ou seja, não adianta você achar que vai enganar o Pai só porque está falando palavras bonitas, está ali praticando o bem dentro da sua religião, porém, querendo algo em troca, né? Não adianta também só fazer gestos. Não é isso, não são as aparências exteriores que valem, e sim o que há dentro de nós, o que estamos carregando dentro de nós e resplandecendo para o próximo. O caminho único que vos está aberto para achar desgraça perante ele é o da prática sincera da lei de amor e da caridade. E aí, são eternas as palavras de Jesus, porque são as verdades. Eis porque todas as instituições humanas, políticas, sociais, religiosas, que se apoiarem nessas palavras, né, serão estáveis como a casa construída sobre a rocha. Os homens as conservarão porque se sentirão felizes nelas. As que, porém, forem uma violação daquelas palavras, serão como a casa edificada na areia. O vento das renovações e o rio do progresso as arrastarão. É isso. Então, que a nossa casa, ou seja,
que o nosso santuário interior, que é o reino de Deus dentro de nós, seja edificado sobre a rocha e não sobre a areia. Porque quando surgirem as adversidades, as dificuldades naturais necessárias para o nosso aprimoramento, a gente rui, porque a gente está na areia, a gente está com o vento levou, né? Ou seja, a gente ainda não está com a mensagem edificada dentro de nós, assentada. Então, que a gente possa fazer com que a mensagem do mestre esteja assentada dentro de nós, porque aí quando vierem as dificuldades, a gente vai recorrer a elas para conseguir ficar sustentado, né? Para se manter de pé. Então, para erguer a fronte, não abaixar a cabeça para a terra, e sim erguer a fronte para o céu, como também fala no Evangelho, né? E aí, logo em seguida, tem também a parte do muito se pedirá aquele que muito recebeu. E aí ele vem falando um pouquinho dos espíritas também, né? E um pouquinho dos ensinos dos espíritos. O ensino dos espíritos não é circunscrito, ou seja, a uma religião ou a alguém. Todos, letrados ou iletrados, crentes ou incrédulos, cristãos ou não, o podem receber, pois que os espíritos se comunicam por toda parte. Então, é isso, né? Lembrando que a mensagem de Deus não é para uma religião, não é para uma pessoa particular, não é só de Jesus. A mensagem é para todos os corações. E mais culpado é aquela pessoa que tem o conhecimento espiritual, que tem acesso a essas mensagens, graças a certos ensinamentos oriundos, né, de certas religiões, mais culpado é se sai do caminho, porque mais meios tem de conhecer a verdade. Então, a gente que tem mais acesso a esses ensinamentos e não pratica, mais culpado a gente se torna, né? E fica mais culpado aí se a gente faz errado, converte o outro, né? De maneira errada, traz o outro para o mau caminho. Então, vigiemos, oremos e vigiemos. Aos espíritas, pois, muito será pedido, porque muito hão recebido, mas também aos que houverem aproveitado, muito será dado. E aqui também tem esse consolo, né? Tudo bem, a quem muito estudou, né? Enfim, tem esse conhecimento, muito vai ser pedido. Mas também, se você consegue aproveitá-lo e vivenciá-lo, também você vai receber muitas bênçãos em troca, né? Sempre vai ter uma proteção reforçada. E lá na frente também no Evangelho, a gente vai encontrar a parte que fala, pelas suas obras é que se reconhece o cristão. Então, onde a gente vai encontrar o cristão? É naquele que fala pra caramba, é aquele que está em evidência, aparecendo em tudo quanto é palestra, em tudo quanto é seminário, é aquele que está sempre à frente de uma casa? Não. O verdadeiro cristão é aquele que você reconhece pelas suas obras. Então, aquilo que ele faz é o que representa ele, não só o que ele fala. Então, aquilo que ele vivencia, que é a sua maior propaganda, né? Que é o seu convite para o bem, para os outros seguirem o bem também. Que possamos edificar a árvore do Evangelho dentro de nós, né? Essa árvore da vida, com frutos de esperança, de fé, de serviço, de aprendizado, de paciência, frutos benfazejos, ou seja, do bem, que vão cair em abundância, não só para nos alimentar, mas aqueles que também estão ao nosso redor, compartilhando com a gente, essa jornada evolutiva do espírito. Então, aqui a gente vê, né, o quanto é importante estarmos sempre conectados com a mensagem e tentar interiorizá-lo, porque o que mais vale é o que carregamos dentro de nós. Porque os homens de fé não vão ser aqueles que têm apenas, né, palavras bonitas, são entusiastas, mas aqueles que carregam dentro de si igualmente, com atenção, com boa vontade, as lições de Jesus, ensinando-as, né, examinando, né, melhor dizendo, essas lições, esse conteúdo espiritual dentro de si para conseguir exteriorizá-lo por meio do trabalho,
na aplicação desse esforço diário de vivenciar o bem. Que possamos cuidar, né, desveladamente, das soluções de todos os problemas do nosso dia a dia, sem permitir que as nossas edificações individuais, as nossas marcas interiores, se processem longe dessas bases cristãs que são indispensáveis. Então, para a gente conseguir aquilo que eu falei, conseguir solucionar os problemas do nosso dia a dia, das ocasiões, a gente precisa ter bem sedimentado dentro de nós a mensagem do Evangelho, senão a gente não vai conseguir, de fato, seguir adiante, se a gente não tem essa base sólida dentro de nós. Agora é importante lembrar de respeitarmos a todos, sejam religiosos ou não religiosos. Todos somos tarefeiros, que estamos em busca de uma ordem, de um progresso, da luz, do bem, cada um no seu caminho próprio. O importante é a gente perseverar no aproveitamento das possibilidades que são nos ofertadas constantemente pela providência divina, e ficarmos atenciosos, né, às lições da verdade e aplicar as boas obras que somos encarregados, né, de fazer enquanto estivermos encarnados aqui. Sejamos verdadeiros colaboradores do Cristo, né? E assim a gente consegue interagir o dever que nos cabe na posição disso, de agir e servir. Sejamos obreiros atentos. E aí a gente vai conseguir passar a categoria de obreiros atentos. Tem até um capítulo no Fonte Viva, que é o capítulo 8, se não me engano, se chama Obreiros Atentos. Vale a pena ler também. Bom, gente, então já caminhando para o nosso encerramento, que possamos lembrar que somos vibrações, né? Então, nós como espíritos, nós não somos uma carne. Nós somos essência, imagem e semelhança de Deus, nós somos energia, somos vibração. E a gente tem que brilhar a nossa luz. E para essa luz brilhar, irradiar, aquecer, não só a nós, a quem está ao nosso redor, a gente precisa ter essa vivência para justamente essa luz aquecer. Porque senão ela vai ser uma luz bem timidazinha. Mas é um processo, né? A gente tem que lembrar que é um processo. Então é isso, gente, que possamos a cada dia, como diz também Santo Agostinho, né? Fazer a nossa análise diária de como nos comportamos naquele dia, o que podemos melhorar, porque é esse processo de análise diária que vai fazendo o Evangelho sedimentar dentro de nós. Não é um passe de mágica, né? Para a noite para o dia que a gente vai conseguir ser perfeito, né? Perfectível, melhor dizendo. Então, que possamos fazer esse trabalho de sintonizar com o bem constantemente. Então, como prece de encerramento, eu vou também trazer uma música, que é do Tim Vanessa, interpretação do Tim Vanessa, né? Se chama A Prece. Vamos colocar. O Pai nunca dá pedra ao filho que pede pão. É Jesus quem nos ensina o recurso da oração. Pai nosso que estás no céu, abençoa o meu coração, que eu aprenda a ser melhor e amar o meu irmão. Oh,
uma excelente semana para todos vocês. Fiquem em paz e que possamos sempre vivenciar o Evangelho dentro de nós, sendo cartas vivas desse Evangelho de luz. Bênçãos.